Boa tarde a todos. Boa tarde. Esta semana nós estamos trabalhando junto aos irmãos uma das temáticas de uma aula do irmão Antônio Brimo. O irmão Antônio Brimo é um dos orientadores da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e durante as décadas de 50 e poucos até 2021, quando desencarnou o professor Mauri, que era o médium através de quem ele se manifestava, ele fez aulas na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Alguns dos médiuns trabalhadores desta casa faziam essas aulas com ele lá. A gente viajava para assistir às aulas. Uma vez por mês, cada um ia para a sua turma destinada lá. E dessas aulas, a gente às vezes tira trechos para trabalharmos juntos. Desta vez, nós escolhemos uma aula onde ele trabalha, um trecho da aula, ele trabalha acerca do campo mediúnico no viés da afluência e da convergência. E nós tomamos a liberdade de colocar aqui significados do que é afluir, que é correr para convergir. Por exemplo, quando nós dizemos que um rio é afluente do Amazonas, do rio Amazonas, significa que esse rio corre para o Amazonas, faz uma convergência com ele e aumenta o seu caudal. E também colocamos aqui o conceito de convergir, que é dirigir para concorrer, ou seja, não é concorrer no sentido de concorrência, mas é concorrer para o aumento do caudal do Amazonas, que é o exemplo que nós tomamos aí. Quando nós vamos observando o processo de evolução, todos sabem que o Espiritismo é evolucionista. Observando bem, a evolução acontece em função dessas afluências e convergências. Estamos aí, como espíritos, viajantes pelos espaços que nos forem possíveis habitarmos, e nós vamos recebendo as informações, nós já trazemos o nosso acervo, porque desde quando éramos uma simples subpartícula atômica, trazendo aquela inteligibilidade básica que Deus nos permitiu, na liberdade de ser, porque todas as partículas são livres, não é só o homem que tem livre-arbítrio, né? A gente denomina de livre-arbítrio essa liberdade de ser a partir de quando o espírito se individualiza. Mas, na verdade, todas as partículas já são livres para ser. Uma partícula de ouro não deixa de ser ouro. De prata não deixa de ser prata. Minhoca não deixa de ser minhoca. E não deixa de fazer as escolhas inerentes a uma minhoca. Não é verdade? Aí a gente vai vendo como Deus cria a priori liberdade. Estruturas livres. Essas estruturas livres vivem um intenso processo de interação. Nós não temos restrições quanto à interação. Nós, humanos, resolvemos, às vezes, interpretar mal as relações. Porque, por exemplo, a evolução só acontece porque todas as partículas são capazes de interagir com todas e, assim, cada partícula informa e comunica a todas as demais no cosmos o que ela é e o que ela alcançou. E ela recebe de todas as demais, através do processo da interação, todas as informações que aquela partícula já é detentora, daquele saber que ela é detentora. O que nos diferencia em termos de escolha não é o processo interativo, ele é para todos. Porque senão nós nem poderíamos falar em justiça divina.
Se Deus restringisse, né, essa senhora, porque sabe muito, só interage com outros que sabem muito. E essa senhorinha aqui, porque sabe pouco, só interage com os que sabem pouco. E onde estaria a justiça divina? Que cercearia essa possibilidade de receber informação, de codificar essa informação em si, transcodificá-la através do seu processo interpretativo, que cada um traz. O campo mediúnico, para nós espíritas de hoje, é um campo que todos os seres produzem no seu padrão possível. Produz e dissipa. E todos recebem as informações. E quando o irmão Antônio Grinho vai trabalhando, nos sensibilizando a perceber essa afluência e convergência, muito especialmente, ele está nos dizendo, entre tantas outras informações, que nós vivemos um mega processo de receber esses caudais que nos chegam de informações, que nos permitem somar ao cabedal que já trazemos e fazermos convergência para momentos maiores. Mas muito especialmente ele também está alertando: cuidado com as afluências com as quais você passa a fazer suas escolhas para. Porque, de acordo com a afluência que você resolve adotar, você pode fazer convergências extremamente contraditórias ao que você mesmo quer, não só para a sua vida, para a vida da humanidade, para o planeta, para o cosmos. Porque longe de nós espíritas hoje imaginar que nós somos sem significação. Ah, não adianta eu fazer porque olha o que todo mundo faz. Adianta eu fazer porque eu sou um semeador. E nessa condição de semeador, em padrões muito assemelhados ao que eu estou fazendo, existem bilhões. E nós estaremos nos somando aos nossos pares. Fazer o bem, fazer o bom, fazer o melhor, nos esforçarmos para sermos os melhores semeadores, é efetivamente o que vale na nossa vida. Nós teremos alguns momentos em que, por um enfraquecimento moral, poderemos até correr o risco de fazer umas escolhas que não são as melhores. Mas por isso os espíritos de Cristo, que é o maior de todos os mestres que passou pela terra, até aqueles espíritos que nós pensamos que são muito simplórios, mas que são pessoas maravilhosas, todos eles nos avisam, nos informam, nos chacoalham. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você faz, cuidado com quem você anda. E o com quem você anda não é só em matéria de pessoas, é com quem você anda. Quem são as pessoas que você constrói para andar com você, dentro de você? Quais são as pessoas? Que nessa capacidade enorme que nós temos, primeiro porque trazemos um imaginário, Deus nos permite um imaginário, que nos permite pensar, e pensamento é plasma. Pensamento é plasma. Ele plasma o que a gente resolver pensar e investir naquilo.
plasma a ponte Rio-Niterói, também plasma o canal de Suez, para ligar dois pontos extremamente necessários de comunicação. Também plasma grandes pirâmides e grandes pontes e grandes viadutos contrários ao nosso melhor progresso. Porque ele é plasma. E nessa condição que trazemos de sermos agentes no processo de plasmar coisas, nós plasmamos também pessoas que passam a ser nossos pares dentro de nós. Imagina eu plasmar que já não quero mais trabalhar porque já trabalhei que chega. Estou plasmando alguém que inclusive foge completamente ao perfil que eu recebi todas as doações possíveis para me tornar uma pessoa trabalhadora. Eu estou escolhendo plasmar outra. E no processo do livre-arbítrio é um perigo, porque eu escolhi. Nem que ela seja minha irmã, como tem a minha faixa etária, minha irmã gêmea, não dá para ser mais velha, mas dá para ser mais nova. Como ela é minha irmã mais nova, ela poderá me aconselhar, ela poderá investir, ela poderá às vezes até me sacudir, mas se eu resolver ser firme nesse processo de permitir afluir para mim os padrões da inércia, da preguiça, dentro do exemplo que dei, né? Eu vou permitir essa afluência. Isso vai convergir para mim e eu vou inclusive trancar algumas funções maravilhosas em mim. E não só trancar funções no que diz respeito ao espírito, que é quem pensa, quem age, quem constrói a história, quem escreve sua história, é o espírito. Mas eu não vou trancar apenas no espírito. Eu vou trancar no conjunto, porque aqui encarnados nós somos um conjunto. Nós somos um espírito em conjunto com o seu perispírito e em conjunto com um sistema bioquímico que até então a gente chamava de corpo físico. E é assim que algumas pessoas fazem grandes prejuízos a si mesmas nessas escolhas de fazer afluir para o seu interior, para a sua administração, campos mediúnicos que elas já têm condições de fazer afluir coisas melhores. Porque todos os campos estão disponíveis. Faz parte da justiça divina. Todos os campos estão disponíveis. De acordo com a sua consciência, você escolhe os que você quer fazer afluir para você. E aí todos os espíritos orientadores de Cristo a todos, Cristo nos traz a súmula muito curtinha, que Cristo é de poucas palavras, né? Orai e vigiai. Desse orai e vigiai surgiram as mais variadas orientações no sentido da estabeleça o horário do seu dia para você orar, fazer reflexão, fazer meditação e se iluminando para fazer suas escolhas. Tendo a certeza de que todos os campos estão disponíveis para nós. Nós escolhemos. Até bem pouco tempo, espírita estaria num salão dizendo para a plateia que era possível espíritos, em função de reencarnações anteriores,
se agregarem a ela. Por exemplo, vamos pôr aqui, por exemplo, um espírita chegar para mim, que chego lá com minhas crises existenciais, etc, etc, etc. E ali o orientador da casa dizer que espírito que eu convivi lá no século, seja 18, seja 17, seja 2, que esse espírito continua ligado a mim, porque nós dois nos estraçalhamos lá, numas experiências desagradáveis e tal, e que minha situação é em função desse momento. E nós temos que saber que nós fazemos afluência e convergência em tempo presente. E que se nós espíritas resolvermos ficar nessa linguagem aí, uma coisa é certa, os físicos nos colocarão para lá. Porque é o ramo de ciência mais espiritualizado que até o momento se desfralda aí para nós. É o ramo que estuda frequência, que estuda ondas, que classifica frequência, onda, campo. É só a gente querer se debruçar em cima do material que eles disponibilizam para nós, que a gente vai nos conhecer muito bem. Mas nenhum campo se soma a outro em função de passado. No presente, nós estamos aqui nos vinculando, porque somos presente. Nós trazemos, graças a Deus, todo o nosso acervo de sínteses, de experiências, registradinho em nós. Tudo devidamente guardadinho para nos servir para consulta. Vamos pegar um da cá. Essa senhora nunca veio aqui e tal, e ela entra pela casa, e ao entrar, ela bate o olho em mim e diz: preciso cuidado. Em função do acervo que ela traz, de experiências e sínteses que ela traz, ela já conseguiu fazer uma leitura que não é para ela ficar indo para esse moço e dizer: eu vi que essa mulher, eu preciso ter cuidado. E vai a outra: não. Não. É para vivermos na nossa intimidade, porque é uma bênção divina. Saber assim, há algo nela que eu, quem sabe, não tenha toda a maturidade para lidar. Olha como é que é diferente. Porque num posicionamento normal, corriqueiro, vou até usar uma palavra meio feia, mas vândalo, ela vai sair dizendo que eu que trago fraquezas. Ela não se inclui. E quando se fala de campo mediúnico, de convivência, de relações e tal, nós temos com muita fé em Deus que adotar inclusão. Porque Deus também não nos permitiria vir para um espaço onde nós não fizéssemos pertencimento. Se faço pertencimento, estou incluída. Estamos incluídos em todos os processos que estão acontecendo por aí. Não estamos incluídos pelo ruim. Não estamos incluídos também somente pelo bom. Nós estamos incluídos porque estamos numa marcha evolutiva onde nós aprendemos com tudo e com todos. É outra face da justiça divina. Precisamos aprender a aprender. E aprender a aprender, lastimavelmente,
ainda não está muito bem trabalhado. Nós imaginamos que se alguém traz um perfil super diferente do que já alcançamos, que nós não temos que aprender com ele. Diferente para pior. Mas imagina o quanto aquela pessoa missionariamente está nos ensinando cautela. É Cristo dizendo, acautelai-vos. O quanto ele está nos ensinando, nos dizendo, eu já recebi muito mais do que ele. Eu tenho o dever de ser semeador. Não dá para espírita não ser partícipe da prática, primeiro da concepção, da autopercepção, da conscientização e, portanto, da prática de ser semeador. E semeadura não é algo que acontece facilmente. Uma maré mansa e nós ali resvalando à flor das águas. A gente pode ver isso plenamente, por exemplo, na nossa família. As semeaduras são à luz e à custa de muita observação e muita renúncia e muito esforço e um querer acertar. É um querer acertar. Eu quero acertar. Não é acertar o outro. Eu quero acertar nos meus posicionamentos, na minha capacidade de doar algo de mim. Porque a gente aprendeu muito a doar material. Imagina que a cultura predominante na Terra ainda é a cultura materialista. Como a cultura é materialista, a gente pensa que, por exemplo, para ajudar um morador de rua, um menino que está aí morando debaixo da marquise, onde a gente passa todo dia, indo da nossa casa para o trabalho, e ele está ali, a gente pensa que nós temos que entregar coisas materiais para ele. Será? Será que nós não temos que arregimentar um estado de prece e de pensamento para essa pessoa acordar que aqui a gente tem que trabalhar? Arregimentarmos no sentido de sermos afluentes para convergir para essas criaturas o pensamento do trabalho, já que hoje a família não educa para o trabalho, a escola também não educa e a casa de religião muito menos. E quem sobrou educando para o trabalho? Ninguém. Não estou falando mal da escola, viu, gente? A escola hoje recebe um aluno que aos 3 anos de idade ele já é arrogante e indisciplinado. E manda na professora. E manda na escola. E o conselho tutelar cai em cima protegendo todos os atos horríveis que ele fizer. Eu faço um trabalho voluntário numa cidade de interior, onde é o tempo todo protocolando correspondências para o conselho tutelar, para ver se a gente não perde tanto nossos grandes potenciais que reencarnam e não conseguem fazer uma afluência para convergir para o caminho que eles vieram para fazer. Eu vou apontando uns exemplos diferentes para a gente ver que isso aqui aplica para qualquer exemplo. Os espíritos orientadores, eles são fera para trabalhar conceitos e nos trazer elementos que a gente pode aplicar em qualquer ângulo que a gente estiver ali naquele momento vivendo. Eu vou ler para os senhores agora um trecho da aula dele, onde ele diz: é sempre necessário trabalharmos sobre a dimensão de todas as partículas, aí ele põe todas as partículas, todas,
terem ligação com todo o universo, consequentemente, consigo mesmas, num perfeito entrelaçamento entre a própria partícula e todo o universo, fazendo seus pertencimentos. A física está aí trabalhando com o entrelaçamento quântico. Os irmãos podem acessar, que vão encontrar materiais muito bons. Assim, a linguagem no centro espírita deve ser pertinente. Vejo que a grande crise no espiritismo é a não pertinência. Quando não fazemos pertinência, o afluir não se faz adequadamente. E este é o momento de entender que o campo mediúnico é de afluência. E aí ele assevera: a afluência do verbo afluir significa correr para convergir. Estudar o campo mediúnico é pensar o que significa a afluência e a convergência. Na medida em que entendemos a afluência, nós vamos entendendo convergência e vários outros elementos que dizem respeito ao campo mediúnico, numa grande propositura universal, onde nada está isolado. Tudo está continuamente numa composição de formar pequenos conjuntos, médios conjuntos, grandes conjuntos, megaconjuntos, compondo linguagens novas, compondo linguagens vivas. Assim é que a doutrina dos espíritos compõe linguagens novas. É necessário entendermos que a mensagem que veiculamos devemos contextualizar. Ela deve trazer termos designativos de elementos que ainda não foram contextualizados. E nesta propositura de liames de ligações, devemos ser pertinentes ao contexto onde estivermos e o contexto que estiver acontecendo. E a isto nós devemos denominar de contextualização, tão solicitada pelo irmão Kardec na codificação. No centro espírita, devemos falar apenas palavras pertinentes ao contexto doutrinário espírita, na sua proposta de ser proativo ao contexto da cultura humana, auxiliando positivamente a cada um na sua caminhada evolutiva, naquele momento civilizatório. Em suma, está dizendo que nós temos que o tempo todo ir buscando, né? Como o nosso irmão Kardec colocou, à luz da filosofia, da ciência, na caminhada, acompanhando a caminhada evolutiva delas, desses dois grandes pilares, irmos construindo não só concepções novas, percepções novas, conhecimentos novos, irmos conseguindo nos consentir em sermos diferentes do que éramos, se é o homem renovando-se, o ser humano renovando-se, para sermos capazes de efetivamente viver o novo. E construirmos assim para nós, como para os que estão aí, uma fé racional, operativa, que nos ajude a construir sustentabilidade para o que tivermos que viver. E todos os dias estaremos nessa proposta, de construir à luz da ciência, da filosofia, dos movimentos culturais nos quais estamos inseridos, que são alguns nossos mestres, porque são proposituras bastante avançadas. E alguns são nossos mestres, porque são proposituras tão inferiores com relação ao que já é possível, que aquilo nos serve de alerta. Eu olhar para um evento desses que estão tão abaixo
e dizer cuidado, porque se você não tiver o cuidado de te acompanhar na sua marcha evolutiva, não tiver o cuidado de te perguntar o que eu já recebi que me permite ser diferenciado disso, você é capaz de ser um afluente negativo com relação ao que você deve ser. E, portanto, fazer convergência para coisas das quais você se arrependa. É nós olhando para nós mesmos e dizendo, cuidado, abra seus olhos, acorde, porque fazer o bem é mais fácil do que fazer afluência para convergências negativas, ou é mais difícil? Mais difícil. E não é mais difícil porque a humanidade está ruim, não. É mais difícil porque o ruim nós já temos construído dentro de nós. Eu trago informações em mim de quando fui rinoceronte e que era capaz de eliminar um outro rinoceronte para ficar com aquela fêmea e fazer a cópula. Nós trazemos. Hoje a gente pensa que a gente traz informação, a gente ainda está tão inocente de pensar que traz registrado em nós, é só informação de quando nos individualizamos para cá. Nós trazemos toda, porque senão nosso acervo seria capenga, desculpa a expressão, ele não seria completo, ele não nos diria sobre nós mesmos com completude. Nós trazemos a informação, por exemplo, de quando em algum período aí, a gente foi capaz de atacar uma pessoa porque ela tinha uma maçã na mão e nós não tínhamos maçã. E a informação estava ali, prontinha. Prontinha para quê? Para pormos em ação se quisermos. Agora, a ação de, mesmo estando em estado de fome extrema, não querer atacar alguém porque ele tem uma maçã, isso aí eu estou construindo agora. É o suprassumo da evolução moral. Moral como defesa da vida. A defesa da vida que já construí, me permite que mesmo em estado de muita fome, eu procuro um lugar que tenha uma bica para beber água e me hidratar. E de certa forma saciar a fome de água, até que eu possa saciar a fome de um alimento sólido, mas não vou atacar alguém. Mas isso é uma construção que estamos fazendo, atual. A outra está prontinha. Imagina na nossa história evolucionária quantas afluências fizemos que eram pertinentes àquele estado que estávamos ali, em matéria de evolução, que convergimos para ações, não só pessoais, mas convergimos para incentivar ações de grupos inteiros que eram pertinentes àquele momento evolucionário que vivíamos e que nosso grupo também vivia. Quando Cristo nos diz o orai e vigiai, Ele está nos dizendo, entre tantas outras orientações, sobre isso. E às vezes nós temos dificuldades de enxergar todo o horizonte que esses grandes mestres vão nos trazendo. Orai e vigiai, parece até que se eu sentar e fizer prece e me vigiar dos atos mais cotidianos, mais corriqueiros, de ser menos agressiva com fulano, que é meu marido, com Beltrano, que trabalha comigo e tal, que eu já estou me vigiando. Mas e os arquivos, e os acervos que trago, e que eu tenho que o tempo todo buscar autodomínio sobre eles? E o irmão Antônio Grime diz, a afluência deve ser de convergência para o bem, e não de divergência. Sendo a divergência
ela começa a romper com os grandes parâmetros que a doutrina dos espíritos deve oferecer à humanidade. Devemos ter o cuidado de trabalhar na casa espírita princípios e nesse balizamento perceber que, na medida que vão ocorrendo princípios, vamos trazendo toda uma configuração nova de linguagens. Consequentemente, nestas configurações novas, atualizando a afluência para padrões espíritas contemporâneos, convergindo cada vez mais para auxiliar os indivíduos na construção do seu autoconhecimento, da sua autopercepção, dos seus saberes sociais, levando tanto eles como cada um de nós a convergir suas linhas de ações para o seu campo missionário, auxiliando a cada um no seu exercício mediúnico, instante a instante. O grande cuidado que nós precisamos ainda adotar quando se fala de campo mediúnico é que, muito especialmente, eu posso falar inclusive a partir de mim, nós que adentramos o Espiritismo lá na década de 70, mediunidade, todo dia ali a gente saía da casa espírita com uma sensação de que mediunidade tinha sido atribuída a essa senhora, mas não tinha sido atribuída a nós. Porque até aquele momento, mediunidade era quando um médium, né? Mediunidade, era quando a pessoa já apresentasse uma faculdade mediúnica tão robusta que ela fosse capaz de se comunicar diretamente com espíritos, inclusive enxergando esses espíritos. Hoje, para o espírita de hoje, não. Todos são médiums, cada um está vivendo no seu processo missionário, que todos são missionários, isso era outra coisa. Quando entrei, missionário era a irmã Dulce, irmã Teresa, irmão Divaldo, irmão Chico Xavier e tantos outros. Esses que não tinham ido para um terreno mais, eu diria, de religiosidade, nem era tratado como médium. Imagina se Gandhi era apontado numa palestra espírita, se Martin Luther King era apontado como um grande médium, Abraham Lincoln se era apontado como... Não, porque médium eram aqueles que tinham voltado todo o seu processo missionário para a ação ligada à religião. Hoje, o que os espíritos já nos dizem, absolutamente todos são médiums, absolutamente todos são missionários. Nessa condição de médiums missionários e missionários, todos estarão todos os dias se esforçando para provar a si mesmo o que traz. Eu escrevo a coisa quando eu acho ela... Porque naquele tempo era prova, quando falava em prova, primeiro era uma coisa pesada. Ai, eu acho que eu nasci nessa família, não era nem reencarnei, né? Nasci. Eu nasci nessa família para viver de provas. Não, gente, prova é provar a mim mesma que sou capaz de apresentar algo. Aí a gente vai se esforçando para apresentar o melhor, porque eu estou provando a mim mesma. Né? Quando nós vamos fazer uma prova lá na escola, vou lá fazer a prova na escola do Detran para pegar uma carteira de motorista. O cara não está lá para me castigar, não. Eu só tenho que provar que conheço leis de trânsito, que sei dirigir, que consigo estacionar, que consigo tirar do estacionamento. Enquanto não conseguir, isso vai sendo reprovado. Não provei a mim mesmo que sou capaz, vou ser reprovada, vou fazer de novo, vou fazer de novo. No campo missionário, mediúnico, exatamente a mesma coisa. Né? Imagina, você está lá no seu curso de farmácia,
E a prova hoje é sobre os receptores, a temática é receptores. Se você conseguiu alcançar uma boa conceituação e um bom conhecimento acerca desse conjunto tão fantástico que todos nós trazemos, você vai se sair bem nela, vai tirar uma nota maravilhosa lá e vai poder passar para um outro semestre. Se não, você vai repetir, nada ruim, porque você vai aprender e vai passar. E é isso. E no nosso exercício mediúnico, nós estamos o tempo todo nessa usinagem maravilhosa que o espírito, associado ao perispírito, que é seu corpo, é quem o acompanha, e há um sistema bioquímico, porque ele está aqui na Terra, ele precisa desse instrumento, sistema bioquímico. O espírito vai estar nesse conjunto produzindo campos e dissipando. E na medida que esses espíritos vão, esses orientadores vão nos trazendo essas informações, eu diria que uma das bênçãos, pelo menos no que eu entendo, é nós termos mais materialidade, enxergarmos. Materialidade não é no sentido de vira matéria, vira isso aqui. Não, é materialidade para nós mesmos, ao sermos informados, construirmos um conhecimento acerca daquilo, vamos experimentando esse conhecimento e nós vamos dando corpo a esse conteúdo e nós passamos a não só conceber, não só perceber, nós passamos a nos conscientizar e nós passamos, como mais observadores que vamos nos tornando, a vivenciar práticas que nos mostram com clareza, sem misticismo nenhum. É encontrar alguém num dia que você não amanheceu bem. Você não amanheceu bem. Teve algum evento, ou foi algum alimento, ou foi uma situação, um estresse que você viveu, emocional inclusive, e você não amanheceu bem. E aí você encontra alguém, e quando você sair do encontro, você está revigorado. Porque na soma dos campos, ondas do bem que você já traz, se somaram a ondas do bem que essa pessoa traz, que campo é isso? Produtor de ondas. Se somam e você cria mais sustentabilidade para viver o que você está vivendo. Não quer dizer que você vai apagar o que você está vivendo, seria péssimo se isso acontecesse, porque a gente não levaria a cabo nossas ações no sentido de, inclusive, construir materialidade no nosso processo mediúnico, de auxiliar, de levar aquele assunto, aquela questão até o fim e ter aquilo realmente resolvido. O campo mediúnico é o que nós precisamos passar a enxergar. Estou o tempo todo produzindo campos. Sou uma usina. E sou uma usina completa. Nós precisamos, com o máximo de urgência, alcançar essa situação de usina completa. Até mesmo porque nós seremos menos vítimas de sistemas econômicos que nos acabrestam por não nos conhecermos. Eu vou dar um exemplo dessa questão. Um exemplo até muito simples. Hoje, as pessoas chegam desesperadas a quem trabalha com produto natural, porque ela não sabe que magnésio ela toma. Meu Deus do céu, eu tenho que tomar. É o L-treonato, é o quelado, é o dimalato, é o
Tem outro, L-trionato, quelato, dimalato, bisglicinato. Que, coitado da pessoa, ela nem sabe que o quelado é a mesma coisa do bisglicinato. Ela nem sabe que quelar um íon de magnésio é associar a ele uma molécula de bisglicinato. E ela chega enlouquecida. Ela já comprou um, já comprou dois e quer ir lá para comprar mais um, porque ela ficou sabendo que esse é o que vai fazer ela dormir. Trionato. Aí, agora para piorar tem os internautas, para criar essa insegurança. Aí, bom, aí você vai explicar para ela. Se a senhora estivesse vivendo num país que só lhe apresentasse magnésio diante da justiça divina, a senhora estaria sem condições de viver? Aí é lógico que a gente se coloca no exemplo ali, né? Se a senhora recolher uma amostra do meu sangue aqui agora, a senhora vai encontrar L-trionato, bisglicinato, vai encontrar dimalato. Não quer dizer que eu tomei essas criaturas. Está querendo só dizer que eu sou uma usina tão perfeita que ela converge íons de magnésio com os alimentos que eu como, a água que bebo, o sol que tomo, o movimento físico, que é importantíssimo, essa dinâmica para a usina funcionar. Não existe usina que funcione parada, né, gente? Não. Toma qual? Eu tomo magnésio. Eu tomo magnésio. Magnésio quelado, que é a forma mais simples que existe, que tem o menor custo biológico de metabolismo para o organismo. Não estou dizendo para não tomar os outros. Os outros vão fazer bem também. Mas precisa mesmo? Não. Agora, precisamos sim cuidar da usina para que ela esteja em condições de fazer a manipulação para ela. O organismo produz L-trionato na quantidade que ele precisa, dimalato na quantidade que ele precisa. Eu tenho que oferecer magnésio, água, sol, alimento orgânico, movimento, alongamento, qualidade de sono e do quarto de dormir. Para que essa usina, agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Você né? toma o Foi para quelado a em bioquímica. suplemento? Desculpa, você toma o quelado em suplemento também? Você? A cada período eu tomo. Suplemento, tá? Mas também não é uma coisa assim, tomar o resto da vida não. Isso aí. Toma um tempo, dá uma parada. E serve para quê? Magnésio é porque todas as nossas células utilizam magnésio. Todas. Nós não temos nenhuma célula que viva, que exista sem o íon magnésio. E são trilhões de células. E são trilhões de células. Como às vezes a alimentação É um íon de ligação? Hã? É um íon de ligação? Não é um íon de ligação, ele é um íon de composição. É claro que se você pensar na... Como é que chama? Que faz a transferência neuronal, transferência de forma... Sinapse. Sim. Se você pensar na sinapse, ali ele é a ligação. Ele se liga ao cálcio, ao lítio, e os três, numa coisa bem linda, estão ali na curvinha da sinapse para fazer a transferência da informação. Vem aqui, sinapse é onde o cabinho de um nervo, vamos dizer isso, se liga ao outro. Tá aqui, isso aqui é um nervo, ele tem esses dendritos aqui, igualzinho isso aqui. E vem aqui o rabinho de um outro nervo e encaixa aqui, tá ligadinho. Aqui nós temos esse trio Faz a transferência. que faz a transferência neuronal. Mas não é só essa a função dele, não. Todas as nossas células têm magnésio. Entendi.
Assim como precisamos de outros minerais. Para quê? Porque se nós somos uma usina, no nível de complexidade que é a nossa usina, nós precisamos de minerais os mais variados para produzir um campo que seja capaz de muitas frequências. Não adianta eu fazer frequência para me vincular só àquele senhor que está ali assentado na porta da sala de reciclagem. Eu preciso fazer frequência que me vincule a todos, que me vincule às minhas funções, que me vincule a mim mesma, que é o que o irmão está dizendo aqui. Estamos ligados a todos, estamos ligados a nós mesmos, fazemos pertencimento a nós e fazemos pertencimento a todos. Não quer dizer daí que essa usina seja dependente de todas as fórmulas que encontramos, seja dependente de você oferecer pronto todas as fórmulas que encontra dentro dele. Quando eu dei o exemplo, eu acho que não cheguei até o fim da explicação, se retirar aqui uma amostra de sangue, contém essa estrutura no sentido de molécula. Mas nós precisamos sair loucamente rodando o mundo atrás de todas essas moléculas prontas para comprar? Não. Nós precisamos oferecer o básico. Com o básico, a usina fabrica o que ela precisa. Nosso organismo, até desculpa entrar numa coisa que é... Estamos falando de afluência e convergência, mas vamos lá. A nossa usina está qualificada para produzir as estruturas para ela. Se eu quiser ser acabrestada pela cultura do bifão, seja de vaca, de porco, de galinha ou do que for, e comer o bifão porque estou comendo proteína e meu organismo precisa de proteína, ele precisa de bases para ele fabricar a sua proteína. Ele não usa essa proteína. Qualquer biólogo, qualquer bioquímico bom vai dizer isso para os irmãos. Ele já na boca, né? Nosso organismo quebra, já temos aqui a moagem. No processo de moagem já tem o processo de quebra química dos carboidratos, que é a pitialina. Então faz a quebra mecânica, faz a quebra química dos carboidratos e empurra através do esôfago. No estômago tem o meio preparado, o meio ácido, para quebrar as proteínas. Quebra todas. Todas as proteínas são quebradas no estômago. Converte em quê? Em átomos que vão para o intestino e o intestino faz a seleção de para onde manda. Aí já fizemos aqui um dia uma palestra só sobre célula. A gente pode um dia, quem sabe, se a plateia achar que vale repetir. Aí cada célula do nosso organismo tem estruturas especializadas para fabricar proteínas. Para si, a dessa senhora, ela fabrica. A dessa senhora, ela fabrica. Quando é que nós temos intolerância, por exemplo? A intolerância mostra isso para nós. Nós comemos coisa que o nosso organismo não reconhece, não consegue quebrar adequadamente, fazer um metabolismo adequado, e aquilo vira intoxicação. E aí o que vai acontecer? Ao invés daquele alimento ser um afluente bom para a saúde, convergir para a saúde, ele converge para a doença. Ele faz uma afluência, que é o que o irmão Antônio Grimm trabalhou como afluência negativa.
e nós irmos como espíritas que somos, verificando quais são os alimentos, já que a gente falou de coisa bioquímica, vamos fazer um fechamento legal. O nosso organismo há de receber de nós estruturas que ele seja capaz de encaminhar, fazer a afluência para a produção de estruturas positivas ao organismo, convergindo para a nossa saúde, para a nossa desenvoltura como espíritos que somos, aprendizes, missionários, trabalhadores e etc. Conseguimos nos convergir para linhas de ações dinâmicas o suficiente para nos trazer satisfação. Porque o que nos traz satisfação é estarmos produtivos. Não é produtivo materialmente falando, é achar que a gente é capaz de produzir algo que traga um certo bem-estar a alguém, que traga um certo conforto a alguém. Somos capazes de ter um abraço, onde no abraço nós fazemos encontro com aquela pessoa, levando um campo mediúnico, que ela possa um dia dizer: um dia eu recebi um abraço muito gostoso, foi de fulano. Porque é o campo, não é o calor do nosso corpo. Se medir as temperaturas aí, tem muita diferença entre uma temperatura e outra? Entre nós? O que a pessoa realmente vê diferença? No campo. O campo que nós estamos disponibilizando. Nosso tempo acabou, mas se os irmãos depois acharem que é conveniente, a gente faz um dia desse a palestra sobre a célula, para que a gente, como médiuns que somos, no nosso exercício mediúnico, estejamos nos munindo de mais conhecimento para cuidar desse instrumento maravilhoso que é o nosso sistema bioquímico. Verdade.